Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Livro de Romanos, nós vamos ler o capítulo 14. Vamos ler do verso 13 até o verso 23. Romanos 14, verso 13 até o verso 23. É bonito de ver o silêncio na casa do Senhor. Quando nós sentamos aqui, não é pela minha presença ou pela presença do presbítero Leandro ou do pastor, mas quando nós nos colocamos aqui na frente, abrimos a palavra do Senhor. Nós estamos perante a autoridade de Deus e essa reverência é muito importante e é linda de ver. Romanos capítulo 14, do verso 13 até o verso 23, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para este é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considera bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destrua as obras de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-a contigo, mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque cremos que toda ela, Pai, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada pelo teu Santo Espírito para edificar as nossas vidas, para transformar o nosso interior, para transformar a nossa mente, a nossa forma, muitas vezes errada de caminhar, Senhor. Que nessa noite tu uses mais uma vez a tua palavra para transformar os nossos corações. Que tu me uses, Senhor, como instrumento, como canal livre da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa operar através da minha vida, que não seja eu falando aqui, mas a tua palavra ecoando através da minha voz. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, para quem não sabe, para quem é visitante, nós estamos expondo a carta de Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e pela graça de Deus estamos chegando ao fim dessa jornada, essa jornada que foi bem edificante, que foi gratificante pregar e ouvir essa carta tão maravilhosa para as nossas vidas. Nós estamos então já terminando o capítulo 14, só faltam mais 2 capítulos, mas só para a gente ter um panorama daquilo que a gente viu até aqui. De Romanos 1 até o Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele vai falar da queda do homem, do quanto que o homem é mau, do quanto que o homem carece e necessita da graça e da misericórdia de Deus. Ele vai falar da regeneração desse homem operado pelo Santo Espírito de Deus. Vai falar da justificação aplicada às nossas vidas, que vem tão somente pela fé e através do sangue de Cristo para as nossas vidas. Ele vai falar da nossa perseverança operada em nós pelo Santo Espírito de Deus, e junto nessa perseverança, a santificação das nossas vidas. E vai falar também da nossa glorificação no fim dos tempos,
tanto de judeus como de gentios. É isso que o apóstolo Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 11. E agora, então, como santos, como remidos em Deus, como entendendo tudo isso, entendendo que nós somos santificados por Deus, que somos justificados por Deus, ele vai falar, então, de como nós devemos viver, vai falar da nossa prática, da nossa vida como cristãos, como santos de Deus. No capítulo 12, ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, vai falar do nosso relacionamento conosco mesmo, né? De cada um com si, vai falar do nosso relacionamento com a igreja de Deus e vai falar do nosso relacionamento com o mundo, uns com os outros. No capítulo 13, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com as autoridades. E no capítulo 14, especificamente onde nós estamos agora, ele vai falar como nós exercemos a nossa liberdade de cristãos. Como eu e você, cristãos livres em Cristo, como nós exercemos essa liberdade, como nós vivemos essa liberdade. Nós vimos na semana passada, já na primeira parte do capítulo 14, que há coisas nesse mundo, há coisas que não são nem boas, nem ruins, né? Nosso pastor nos trouxe que como se fossem neutras para o pecado. Há coisas no nosso dia a dia que elas podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. E o apóstolo Paulo está falando aqui especificamente sobre alimento, sobre comida e sobre bebida, que em si não há nem bem nem mal, mas que ela pode ser usada ou para o bem ou para o mal, para as nossas vidas. E nós estabelecemos isso já na semana passada, mas eu quero relembrar para a gente poder entrar no nosso texto, especificamente, que o apóstolo nos traz que existem dois tipos de crentes quanto à liberdade. Existe o cristão, o crente forte, aquele que entende a sua liberdade, aquele que entende que é livre em Cristo, e existe o cristão fraco, que tropeça nessa liberdade, que essa liberdade ainda o faz titubear e talvez vir a pecar. E essa segunda parte do capítulo 14, então, ele vai nos trazer como então viver sendo forte, ou como então viver sendo fraco. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Esqueci de avisar, mas se você não é de casa, se é de casa já sabe, mas se você que não é de casa, mantenha sempre o texto aberto. Vamos ler novamente o versículo 13 de Romanos 14, que diz assim: Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Então, aqui nessa primeira parte, que vai do versículo 13 até o versículo 16, a gente vai ver verso a verso. Essa primeira parte eu quero trazer para vocês o problema do cristão forte. Qual que é o problema do cristão? O problema do cristão forte que faz o seu irmão tropeçar é que ele não entendeu o evangelho. Como assim, Daniel? Ele não é um cristão forte? Ele é um cristão forte, mas ele não entendeu o evangelho. Porque se um cristão forte, que ele vive a sua liberdade sem amor de Deus, ele não entendeu o evangelho, porque ele julga o seu irmão em algo trivial, em algo que, como nós acabamos de ver, que não é nem bom nem ruim. Falta compaixão nesse cristão. Ele não tem compaixão pelo seu irmão, ele não tem amor pelo seu irmão. E se ele não tem amor um pelo outro, se ele não tem compaixão do seu irmão, ele não entendeu o que é o evangelho e ele não conhece a Cristo. Esse tipo de cristão, ele vai olhar de uma forma rude para o seu irmão e vai falar: mas por que você não come carne, cara? Jesus já nos libertou disso. Por que você não bebe vinho? Bebe mais uma taça, bebe duas, não tem problema. Jesus já nos libertou disso. Sem compaixão, sem sabedoria. Cristão forte, mas que não conhece o evangelho, que não conhece a Deus, que não caminha com Deus. Muitas vezes esse tipo de cristão, ele tem um conhecimento intelectual de Deus. Ele lê muitos livros, ele lê muitos blogs, ele assiste muitos vídeos, mas não caminha com Deus, não tem comunhão com Deus no seu dia a dia. Ele conhece a sua liberdade em Cristo, ele conhece aquilo que a palavra de Deus o garante como liberdade, como que não lhe fazendo mal, mas ele não conhece o amor de Cristo, que Cristo teve por ele mesmo e que por consequência ele deveria ter pelo seu irmão. Esse é o cristão forte,
mas que não conhece o Evangelho. Ele conhece Cristo apenas de ouvir falar e não de andar com Ele. Ele não anda com Cristo, ele não participa de Cristo. Ele apenas conhece na mente e não no coração. A gente vê muito disso, infelizmente, na internet hoje em dia. A gente vê brigas, debates, muitas vezes de cristãos desigrejados que apontam o dedo para um monte de igreja. Ou, vamos falar da gente mesmo, não vamos só falar dos outros. Muitos calvinistas, muitos cristãos reformados, que ficam apontando o dedo, que ficam criando intrigas, brigas por brigas, que ficam só querendo mostrar que sabem, que ficam só querendo mostrar que entendem da liberdade de Cristo, sem compaixão, sem amor, só querendo mostrar que está certo, só querendo provar que sabe o que é certo, sem compaixão, sem amor uns pelos outros. Entram em discussões só pela discussão, não entram querendo ensinar o seu irmão, não entram com amor e com compaixão do seu irmão, criam contendas, criam discussões apenas para glorificarem a si mesmos, não para glorificarem o nome de Cristo. Esse é o cristão forte, que conhece a palavra de Deus, que tem entendimento, mas que não conhece o Evangelho, que não conhece Cristo, que não anda em Cristo e no amor de Cristo, nas pegadas que Cristo deixou. O texto fala que nós não devemos ter por objetivo não colocar obstáculo na vida dos nossos irmãos. Não gerar escândalo para os nossos irmãos. Só há um escândalo necessário na igreja. Só há um obstáculo necessário na igreja. E esse escândalo, esse obstáculo que o mundo tem que tropeçar é o Evangelho. Ele já é escandaloso o suficiente e é o único escândalo que nós temos que provocar na vida do ímpio. Cristo e Cristo crucificado é o único escândalo que tem que escandalizar a vida do mundo. Nós não precisamos criar mais obstáculos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós não precisamos criar mais obstáculo e mais escândalo e mais pedra de tropeço. O único necessário obstáculo e escândalo é Cristo e Cristo crucificado, que tem que escandalizar o mundo, que tem que fazer o mundo tropeçar no seu pecado, que tem que fazer o ímpio tropeçar para que veja Cristo, para que caia e se arrependa, quebre o rosto e se arrependa e veja Cristo. Esse é o único escândalo necessário. E o texto continua falando desse problema, versículo 14 e 15. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para este é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele por quem Cristo morreu. Então, como nós já vimos, há objetos que não são pecaminosos em si, mas a nossa atitude pode fazer com que eles sejam pecaminosos. Aqui o apóstolo Paulo reforça isso mais uma vez para o fraco, mas logo ele volta para o forte e diz, e faz essa comparação. Comida, a tua comida versus a morte de Cristo. Que a tua comida, que aquilo que você come, que aquilo que você bebe, aquilo que você fala, não quebre, não influencie negativamente, não faça tropeçar aquele por quem Cristo morreu. O que é mais importante, irmãos? Olha essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo. A sua comida, aquilo que nós comemos, seja o que for, um miojo, uma picanha, ou a morte de Cristo. O que é mais importante? O que é mais importante? E às vezes nós nos agarramos a picuinhas, às vezes nós nos agarramos a coisas pequenas desse mundo, e fazemos o nosso irmão pecar por causa de coisas tão ínfimas, tão pequenas, tão insignificantes, perto do amor e da morte de Cristo pelas nossas vidas. Quando nós fazemos alguém ir contra a sua consciência, seja no que for, vamos pegar o exemplo do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, comida. Se alguém crê que não pode comer carne, se nós forçamos essa pessoa dizendo que ela pode, que ela tem que comer carne, porque Jesus já nos libertou disso, e ela faz isso
sem ter certeza do que está fazendo, sem crer que aquilo realmente não é pecado, nós fazemos aquela pessoa quebrar um código moral que ela tem dentro de si. Mesmo que não seja pecado, ela quebrou um código moral no seu coração. E quando ela quebra a primeira vez, ela vai quebrar a segunda, vai quebrar a terceira. E assim ela vai, até que talvez ela quebre um código moral que realmente é pecado, que a Bíblia realmente condena. Por quê? Porque nós fizemos ela perder a reverência por um Deus santo. Nós fizemos ela perder o zelo por Deus e por um Deus santo. Esse é o perigo de nós influenciarmos uma pessoa a fazer aquilo que ela não tem certeza que deve ser feito. Esse é o perigo de nós termos um cristão forte, mas soberbo. Um cristão forte, mas que não tem compaixão e não tem amor. Nós podemos levar uma pessoa a perder o zelo por Deus, a perder o zelo pela santidade de Deus. E por último, versículo 16, nessa parte, no nosso problema, não deis motivos para que seja difamado o que considera bom. Ou seja, o bom deixa de ser bom quando é feito sem amor. O bom deixa de ser bom quando é feito sem amor. É tolice, é tolice. Você considerar algo bom, mas consegue transformar em ruim quando você pratica aquilo sem amor. Não estrague aquilo que você considera bom. Não estrague, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você sabe que pode comer carne, coma. Mas não escandalize seu irmão, senão isso vai se tornar ruim para você. Não estrague aquilo que você sabe que é bom. Não seja tolo. Não seja tolo. Mas, graças a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas. O versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Nós, porém, recebemos a graça de Deus de conhecer o Evangelho. Cristo veio a esse mundo. O Filho de Deus veio a esse mundo. O segundo Adão veio. O Cordeiro definitivo veio e morreu no meu e no seu lugar. Pagou o meu e o seu pecado. Ele foi rasgado por mim e por você. Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. O escrito de dívida que existia sobre as nossas cabeças foi rasgado. Nada mais pode nos condenar. Nós somos enxertados na videira verdadeira por Ele, por Cristo. Nós fazemos parte agora, então, da família de Cristo. Somos povo de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos amparados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele voltará para nos buscar. Ele virá nos buscar, virá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele na glória. Estaremos com Ele no céu, onde não haverá mais choro nem fome. Onde não haverá mais choro nem fome. É deste reino que nós fazemos parte. Então por que nós ficamos preocupados se nós não podemos comer isso ou aquilo aqui nessa terra? Por que nós ficamos preocupados se nós não podemos beber isso ou deixar de beber aquilo em amor ao nosso irmão aqui nessa terra? As bodas do Cordeiro, a ceia que nós seremos com Cristo, supera em muito aquilo que nós podemos experimentar aqui nesse mundo. Aquilo que nós abrimos mão aqui nessa terra, em amor ao nosso irmão, não é nada comparado àquilo que nós estamos esperando na glória. Essa tem que ser a esperança que arde em nosso coração. Essa tem que ser a esperança que arde em nosso coração, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, não é comer e beber. Eu e você, nós fomos libertos, não para comer e beber, mas para amar uns aos outros em Cristo e esperar a vinda dEle, para que sejamos glorificados em Cristo e possamos gozá-lo para sempre. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós devemos viver. Quando questionado, Cristo, quando questionado se os seus discípulos não iriam jejuar, Ele fala que enquanto o noivo está presente, os convidados não jejuam.
Mas chegaria o tempo em que o noivo seria retirado, e então os seus discípulos teriam que jejuar. Então, meu irmão, o noivo foi retirado. Nossa preocupação agora não tem que ser em banquetear, não tem que ser em encher o panturro, em aparecer, em romper em fé, em crescer em um monte de coisa. Nossa preocupação tem que ser em jejuar uns pelos outros, cuidar um dos outros e edificar uns aos outros, porque o noivo foi tirado. Agora é a nossa vez de jejuar, agora é a nossa vez de nos preocuparmos uns com os outros. Se Cristo abriu mão da sua própria vida em favor do nosso irmão que é fraco, nós devemos abrir mão da nossa liberdade, se for necessário, pela vida do nosso irmão. Então, como nós vivemos entendendo o Evangelho, acabamos de entender o que é o Evangelho, acabamos de entender a graça de Deus. Como então vivemos sendo fortes, entendendo o Evangelho? Verso 18, que diz assim: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Nós temos então, portanto, a missão de viver este Evangelho. Quando nós entramos em intrigas sobre essas coisas que são triviais, sobre essas coisas que são, como nós falamos, neutras, muitas vezes, quando nós fazemos nosso irmão cair, nosso irmão pecar, quando nós fazemos isso, nós desagradamos a Deus. Mas não só isso, nós manchamos a imagem da igreja perante os homens. Como nós acabamos de ler, aquele que anda conforme a vontade de Deus, conforme em amor pelos irmãos, é agradável a Deus e aceito pelos homens. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. Quando nós não amamos nosso irmão, quando nós batemos de dedo, quando nós brigamos, quando nós discutimos nas redes sociais, aqueles que vêm de fora, aqueles que não são cristãos, vêm de fora e falam: cara, que é isso? Que igreja louca é essa que briga entre si? Que coisa de louco, não faz sentido. Nós manchamos a imagem da igreja de Deus ao fazermos esse tipo de coisa. Que tipo de igreja de Cristo o mundo tem visto na minha e na sua vida? Quando as pessoas que vivem ao nosso redor olham para as nossas vidas, que tipo de igreja de Cristo eles têm visto? Que tipo de igreja de Cristo as pessoas têm visto no seu Instagram, no seu Facebook? Elas têm que ver igreja, sim. Elas têm que ver palavras de Deus, sim. Mas que tipo de igreja? Que tipo de evangelho? Um evangelho misturado com o amor de Cristo? Que tipo de igreja de Cristo o mundo tem visto nas suas redes sociais? Que tipo de igreja? Que tipo de igreja? Hoje em dia, o ser humano ele é praticamente resumido a perfis. Se você acessar qualquer perfil, seja do Instagram, seja do Facebook, Orkut que não existe mais, né? Mas qualquer rede social, Twitter, tem um monte de coisa nova surgindo aí hoje em dia. O que você vai ver ali? Um monte de opinião. Opinião disso, opinião de político, opinião de música, opinião de religião, um monte de opinião. E aquela pessoa se tornou um perfil. Aquela pessoa se tornou o resumo das opiniões dela. E muitas vezes a gente tem condenado perfis, a gente tem brigado com perfis e não tem tido a capacidade de sentar à mesa e tomar um café. Nós seres humanos somos chamados nós cristãos somos chamados a amar seres humanos, Nós cristãos somos chamados a amar seres humanos, a conviver e amar uns aos outros, não amar perfis, não amar um conjunto de opiniões. Nós, cristãos, somos chamados a amar uns aos outros, a amarmos seres humanos. Essa é a nossa missão. E ele segue no versículo 19, ele diz assim: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz, que contribuem para a edificação mútua. Nossa liberdade, portanto, deve ser exercida em amor. Somos livres em Cristo, sim, mas limitados pelo amor uns pelos outros. Nossa liberdade é limitada pelo amor. Nossa liberdade é limitada pelo amor. Nós aprendemos nesse texto, então, 2 propósitos nesse nosso exercício da liberdade cristã.
Lá no versículo 13 nós vimos que nós temos que ter como propósito, como objetivo, como alvo, não colocar pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com nossa liberdade. Nós temos liberdade, então opte, escolha na sua liberdade não fazer o seu irmão tropeçar. Coloque isso como objetivo da sua vida cristã, não fazer o seu irmão tropeçar. Cuide ativamente para não fazer o seu irmão tropeçar. Mas não só isso, não é só não fazer ele tropeçar. Versículo 19 acabou de nos ensinar que nós devemos intencionalmente edificar a vida uns dos outros, ensinar uns aos outros em amor. Nós devemos procurar em tudo oportunidade para ensinar, para edificar e para amar os nossos irmãos. Em tudo, em todo o tempo, quer aqui na igreja, quer durante a semana, quer num café, quer no almoço. Convide os seus irmãos para cear com você na sua casa, para almoçar com você, para jantar com você, para tomar um café, para conversar. E que nesse momento, ao sentar à mesa, você possa pensar sobre o Evangelho e sobre a Palavra de Deus, intencionalmente edificando uns aos outros. Sabe, a gente, quando senta para tomar um café, quando senta para almoçar, para jantar, entre os irmãos, a gente fala de tanta coisa que está no nosso coração. A gente fala de música, a gente fala de esporte, a gente fala de comida, a gente sempre fala de comida, né? Comer é bom. Mas dificilmente a gente fala de Bíblia. Dificilmente a gente fala de Evangelho. Sabe, mas a gente tem que amar essa palavra. Essa palavra tem que encher o nosso coração. A gente tem que se alegrar de falar da palavra do Senhor uns com os outros e intencionalmente edificar uns aos outros. Ao sentarmos na mesa, a palavra do Senhor tem que brotar naturalmente e intencionalmente para que nós possamos edificar uns aos outros. É disso que o apóstolo está falando aqui. Sejamos intencionais em edificar uns aos outros. Que essa palavra ocupe a parte principal do nosso coração. Que nós amemos essa palavra. Que nós desejemos falar sobre essa palavra. Que nós sempre tenhamos um pretexto no meio da conversa para puxar para a palavra do Senhor. Que seja tipo aquela, sabe a canaleta do boliche? Que a bola sempre cai lá. Que a palavra do Senhor seja essa canaleta puxando todo o assunto para ela, sempre para ela, puxando toda e qualquer conversa para a palavra do Senhor, para que nós possamos edificar uns aos outros, sempre em amor. É disso que o apóstolo está falando. No verso 20 ele fala: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. O que quer destruir a obra de Deus, Daniel? É você colocar um peso ou destruir aquilo que Deus tem construído e edificado na vida do seu irmão. Seu irmão tem caminhado com Cristo, seu irmão tem caminhado na igreja e ele tem aprendido. Mas se você coloca uma pedra de tropeço, se você o faz pecar, você pode estar travando ou fazendo ele regredir na caminhada dele com Cristo. Isso é destruir. E esse não é o nosso papel. Já tem alguém que faz isso. A gente não precisa fazer. O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Nós não precisamos fazer isso. Já tem alguém que faz. Nosso papel é edificar a vida uns dos outros em amor. Verso 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que o irmão tropece. A gente já falou bastante de comer e de beber, mas o que seriam essas outras coisas que o apóstolo Paulo fala? Nem fazer outra coisa. O que seriam essas outras coisas que a gente pode colocar neste cesto, entre aspas, de coisas neutras? Tudo aquilo que não fere o evangelho verdadeiro de Deus. Tudo aquilo que não difama a soberania de Deus. Tudo aquilo que não mancha a divindade de Cristo. Tudo aquilo que não distorce a obra e a mensagem de Deus. Se não mancha a divindade de Cristo, se não distorce a obra e a mensagem de Deus, se não difama a divindade de Deus,
se não fere o evangelho verdadeiro de Cristo. A gente pode colocar nesse cesto de coisas neutras, entre aspas. Nosso cuidado tem que ser, então, em discernir as coisas. Nosso cuidado, então, tem que ser em discernir os assuntos e as discussões que nós temos que entrar e comprar briga na internet, por exemplo. Será que alguma dessas discussões se encaixa nesse cesto? A gente tem que ter o zelo, sim, de não colocar tudo nesse cesto e não discutir mais sobre nada. Mas também a gente tem que ter cuidado de não colocar nada nesse cesto e discutir sobre tudo. Então analise aquilo que você tem discutido. Analise aquilo pelo qual você tem brigado ou criado intriga ou divisão com o seu irmão. Se não fere o evangelho, se não fere a soberania de Deus, se não fere a divindade de Cristo, ou não distorce a obra e a mensagem de Deus, conviva com esse irmão em amor. Não discuta sobre isso, não vale a pena. No momento oportuno, se for da vontade de Deus, em amor, conversem sobre isso. Mas se não, conviva em amor. Agora, se fere o evangelho, se fere a divindade de Cristo, se distorce a mensagem verdadeira do evangelho de Deus, aí sim, meu irmão, defenda o evangelho. Se posicione em amor, mas se posicione defendendo o evangelho. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Discirna as coisas. Observe como cristão forte, como cristão que entende, que conhece a palavra de Deus. Leia e tome atitude em amor correta para com o seu irmão. Prosseguindo, os últimos 2 versículos, 22 e 23, diz assim: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Como assim? Comeu algo sem ter certeza que devia comer, tropeçou nisso, pecou. Bebeu algo que não tinha certeza se podia ou não beber, tropeçou nisso, pecou. Da mesma forma, se você falou algo para o seu irmão sem amor, faltando amor, comeu alguma coisa, bebeu, vestiu, ouviu, assistiu, postou ou qualquer outra coisa que não proveio da fé, que não teve amor, você está pecando. Você está pecando. Então zele por isso. Sonda o seu coração antes de postar qualquer coisa. Sonda o seu coração antes de comprar qualquer briga. Sonda o seu coração antes de comer ou beber qualquer coisa na frente do seu irmão que possa ter problemas com isso. Sonde o seu coração. Veja se tem ali fé em Deus e, consequentemente, veja ali se tem amor pelo seu irmão, um pelo outro. Nós não precisamos provar a nossa liberdade. Nós não precisamos provar que nós somos livres por meio da nossa fé. Nosso dever é seguir esse evangelho. Nosso papel é promover, portanto, a paz. É promover a edificação mútua. Nosso papel é guardar a nossa fé, como nós acabamos de ler no verso 22. Guarda você a fé que você tem. Guarda a fé. Isso inclui amar uns aos outros. Nosso papel é ajudar ao fraco a se tornar forte. Como isso? Andando ao lado e não empurrando ele para fazer as coisas. Ande ao lado do seu irmão. Ajude o fraco a se tornar forte. Caminhe com ele 1 milha, 2 milhas. Ensine. Caminhe de novo 1 milha, 2 milhas. Ensine. Caminhe com o fraco até que ele seja forte. Ensine e edifique a seu irmão. Isso é ser corpo de Cristo, gente. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. Isso é amar uns aos outros. Busquemos a paz e o amor do nosso irmão na mesma intensidade que nós
necessitamos e desejamos comida. É isso que o apóstolo está dizendo. Você quer comer carne muito? Ame a seu irmão na mesma intensidade. Ame o seu irmão na mesma intensidade. Nós precisamos comer todos os dias. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Da mesma forma, nós precisamos amar os nossos irmãos todos os dias. Romanos 13, versículo 8 diz assim, se você está com a NVI ou qualquer Bíblia, é só voltar uma página ali provavelmente. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós devemos dever aos nossos irmãos somente o amor. Devemos sempre estar devendo o amor, porque nós devemos estar sempre amando uns aos outros. E quem vive dessa forma, quem vive em amor, o apóstolo fala, que tem cumprido a lei de Deus. Então, concluindo, embora somos libertos pela graça de Deus, embora sejamos libertos pelo sacrifício e pelo sangue de Cristo, devemos ser constrangidos pelo amor de Deus por nós e uns pelos outros. E para concluir, não tem como ler tudo isso e não lembrar do Sermão do Monte. Por isso que eu quero te pedir para abrir comigo lá em Mateus, capítulo 5. O famoso Sermão do Monte de Cristo. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 3 até o verso 12, que são as bem-aventuranças. E preste bem atenção em quem que o nosso Senhor, quem Cristo diz que é bem-aventurado. Preste atenção. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas são as bem-aventuranças para nós, os cristãos. Que nós tenhamos esse coração. Que nós saibamos que a nossa recompensa vem do Senhor. Que nós sejamos mansos e humildes, pacificadores. Que nós doemos a nossa vida para Cristo e para os nossos irmãos. Se nós queremos ser bem-aventurados, provavelmente nós teremos que sofrer por Cristo. Que esse seja o nosso coração. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Que nós tenhamos o nosso coração sempre disposto a nos doar uns pelos outros. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por tua graça e pelo teu poder sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque tu nos salvaste. Te louvamos, Senhor, porque tu morreste por nós naquela cruz. Te louvamos porque de modo maravilhosamente assombroso, Senhor, tu nos chamaste da morte para a vida. Nós estávamos mortos, Senhor, em nossos delitos e pecados. Nós estávamos surdos, cegos, e tu nos chamaste de volta para a vida, Senhor. Não somos merecedores de tamanha graça. Não somos merecedores, Senhor, de tamanha salvação.
É tão somente pela Tua graça, é tão somente pela Tua misericórdia, e nós Te louvamos por isso. E nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, ajude-nos, Senhor, a entender isso de todo o coração. E que isso nos constranja, Senhor, para que nós possamos viver em amor uns para com os outros. Que isso nos constranja, Senhor, a ponto de nós amarmos os nossos irmãos e zelarmos, Senhor, pela vida uns dos outros. Que isso nos constranja, Senhor, de tal forma que nós possamos olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado e nós possamos amá-lo assim como Tu nos amaste, quando nós ainda não merecíamos, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros e viver, Senhor, essa comunidade de amor que ensina uns aos outros. Que nós possamos exercer e viver, sim, a nossa liberdade em Cristo, mas que sejamos, Senhor, limitados e constrangidos pelo amor de Cristo por nós e uns pelos outros. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.